Olá, bom dia. Estamos aqui iniciando mais uma manhã de aula. E hoje, certo, teremos a nossa prova de matemática, certo? Então, nossa prova de matemática será sobre frações e números decimais, certo? Então, será sobre a nossa lição 18, ok? Em que página se encontra a lição 18, como eu mandei para vocês no horário? Encontra-se na página 228, certo? Vamos lá, pegue o livro e abra-o na página 228, certo? Vamos lá, se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo, certo? E abre o livro na página 228. Então, vamos nessa. Frações e números decimais. Então, vamos observar os números que aparecem nessas manchetes, certo? Você já sabe o que é manchete, então não necessita que eu explique o que é uma, certo? Então, vamos lá. Inflação sentida pela população idosa acelerou o ritmo de alta de 0,89 no primeiro trimestre deste ano para 2,30% no segundo trimestre. Então, próxima manchete. Segundo os dados da Agência Nacional de Petróleo, ANP, R$ 3,29 o litro de gasolina e R$ 2,16 o de álcool. Fabiana Murrer, eleita a melhor atleta do país no Prêmio Brasil Olímpico, entregue pelo Comitê Olímpico Brasileiro, o COB. A atleta dona de 5 das 10 melhores marcas do ano no salto com vara, batendo 3 vezes o recorde sul-americano. Chegou a 4,85 4,85, certo? Como alguns falam, quando não diz metro, apenas para se referir, certo? Quando já diz uma altura de 4,85, ok? Mas quando metros vem depois, a gente diz 4,85 metros, certo? Aí 85 a gente já sabe que é de centímetros, certo? Então, vamos lá. O que há em comum nos números observados nessas manchetes? Então, pensa em outros números que são escritos dessa forma. Por que eles são escritos assim? Que nome recebe os números escritos com vírgula? Então, o que há em comum com estes números observados nas manchetes são que eles são separados por vírgulas, não é? 2,30, 3,29, 2,16, 4,85, certo? Então, todos estes números, eles estão separados por vírgula, certo? Então, é isso que eles têm em comum. Então, vamos pensar em outros números parecidos com este. Por exemplo, nós temos o número 1,99, que é muito utilizado em algumas lojas, para dizer que o preço é baixo, certo? Ou então 9,80, 10,99, para se referir ao preço. Ou então a altura das pessoas, 1,86. 1,87, 1,60, 1,55. Então, assim vai se referindo, certo? A altura das pessoas, certo? Do mesmo jeito, a quantidade de metros para a altura de uma torre, para uma altura, por exemplo, a torre tem 34 metros e 80 centímetros. Então, é 34,80, certo? Então, tem vários números que são escritos dessa forma, certo? Então, por que eles são escritos assim, certo? Então, eles são escritos desta maneira porque eles não representam um valor fechado, certo? Por exemplo, como 1, certo? Se eu digo 1 centímetro, é 1 centímetro. Agora, se eu digo 1,5 centímetro, então é 1 centímetro mais meio, certo? Então, mais meio centímetro. Então, por isso que são escritos desta maneira. E qual é o nome que recebe os números que são escritos com vírgula? Números decimais, certo? Então, vamos lá. Representações decimais, certo? Observe as representações. Observe as representações e veja que fração do inteiro representa a parte colorida, certo? Então, vamos lá observar as frações. Então, aqui nós temos 1/10, certo? Então, temos 10 unidades, certo? Como você pode ver aqui no exemplo do material dourado.
e apenas 1. Então, aqui a parte colorida representa apenas 1/10, ou seja, uma parte de 10. E aqui já nós temos 100 unidades representadas, certo? No material dourado, certo? Então, nós temos apenas uma parte colorida. E como são 100, então ela vai representar quanto? 1/100º, não é mesmo? E depois nós temos aqui 1000 unidades. Então, apenas uma parte de 1000. Como é que nós vamos ler representado em fração? 1/1000, certo? Então, essas frações, certo, representa cada parte do inteiro. Aqui representa apenas 1/10 do inteiro, 1/100º, ou seja, uma parte de 100 do inteiro, e aqui 1/1000, uma parte de 1000 do inteiro, certo? Então, vamos lá para a página 229, certo? Então, como você já estudou as frações com denominadores 10, 100, 1000, são chamadas de frações decimais. Observe como elas são representadas por número decimal, certo? Então, vamos ver. Já sabemos que as frações que têm os denominadores, certo? Com 10, 100 e 1000, elas são chamadas de quê? De frações decimais, não é mesmo? Então, agora, já que elas são frações decimais, vamos ver como elas são representadas por números decimais. Então, se eu tenho 1/10, como é que eu vou fazer para representar aqui em números decimais, ou seja, em número com vírgula? Então, eu vou pegar o 0, colocar o vírgula e o 1, certo? Então, aqui eu tenho 1/10, que é apenas uma parte de 10. Para ser o inteiro, certo? Então, teria que ser 10 de 10. Aí sim, teria a parte completa que não necessitaria da vírgula. E 1/100º. Como 100 tem 2 zeros, então eu coloco o primeiro zero, depois da vírgula, o segundo zero e depois o 1. Então, aqui nós temos o quê? 1/100º. E agora, 1/1000. Então, quantos zeros tem o 1000? Tem 3. Então, eu boto o primeiro, vírgula, depois o segundo zero, o terceiro zero e o 1. Então, aqui, 1/1000. Apenas uma parte de 1000, certo? E se tivéssemos 3/10? Então, vamos lá. Colocamos o zero, não é? Porque o 10 tem um zero. Depois a vírgula. E quantas partes de 10? 3. Então, 0,3, que daria 3/10. E 4. 4/100º. Quantos zeros? 2. Então, 2 zeros, né? O primeiro zero, a vírgula, e o segundo zero e o 4. 4/100º, certo? E o 7, de 7/1000. Então, 3 zeros. Primeiro zero, vírgula, 0, 0. Aí o 7, ficou parecendo o filme 007, 007, certo? Mas aqui nós temos 7/1000, ok? E aqui ainda na representação, certo? Do material dourado, como eu disse, para termos então, um inteiro, eu teria que, por exemplo, aqui, ó, ter todas as partes do inteiro. Por exemplo, aqui tem 100 partes, então nós temos o quê? Um inteiro, temos todas as partes de 100, certo? E aqui a representação apenas de o quê? 1/100º, apenas uma parte de 100. E professor, e se fosse 10? Como seria? Seria 10 centésimos? Não, é 0,10 centésimos para representar, certo? Vejamos porque, olhe, o 0, vírgula. Então, no lugar, certo, do segundo zero, nós colocamos o 1, certo? Porque o número só tem quantas casas? Então, 1, 2, 3 casas, certo? Então, a cada casa que estiver um número, você substitui o 0, certo? Se fosse, por exemplo, 33 centésimos. Então, como nós iríamos representar? Nós iríamos colocar o 0,33. Aí daria 33 centésimos, certo? Vamos lá dar continuidade, certo? Os números que você observou nas manchetes são exemplos de números decimais, certo? 3,29, 2,16, 4,85, 4,16. Vamos lá, continuar. Veja como se representa o número 0,35 com o material dourado, certo?
Então, nós temos aqui o 0,35. É o mesmo exemplo que eu acabei de dar para vocês com o 33, certo? Então, nós vamos pegar 35 partes de 100, certo? Então, as partes representadas, ou seja, representa 35 partes de 100, ou seja, 35 centésimos, certo? Então, quando é que nós vamos escrever 35 centésimos? 0,35. Então, vamos lá dar continuidade. Professor, o senhor está indo muito rápido. É porque hoje é apenas a revisão, certo? Mas se você ficou com dúvida, você me liga para perguntar, certo? Então, vamos lá agora representar o número 2,46, certo? Então, como é que nós vamos representar, professor? Então, o 2. Então, nós precisamos ter um inteiro, certo? Mas, professor, eu não estou entendendo essa questão de inteiro aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, para dar 1 metro, são 100 centímetros, certo? Então, se eu quero ver uma pessoa, representar uma pessoa que tem 2 metros e 46, então, o que é que eu vou pegar? Vou pegar 100 unidades de 100, ou seja, que representam centímetros, certo? Então, mais 100. Então, eu já tenho aqui quanto? 200 centímetros, certo? Então, deu 2. E mais 46 centímetros, certo? Aqui da unidade, certo? Da terceira parte do material dourado, que vai dar 46. Então, eu tenho 2 inteiros, 1 mais 0,46. Eu tenho 2 inteiros e 46 centésimos. Então, se transferíssemos para centímetros, nós teríamos, certo? 2 metros e 46 centímetros. Do mesmo jeito para dar 100 reais, certo? Se eu fosse querer representar aqui, certo? Então, eu teria que ter, certo? 10, por exemplo, 100 unidades de 10 reais, mais 100 unidades de 10 reais e mais 46 unidades de 10 reais. Não ia dar um número decimal, certo? Mas apenas para você compreender, certo? Essas questões dos inteiros, ok? Então, para que serve as vírgulas no número decimal, certo? Elas estão ali por algum motivo, certo? Não é de enfeite e também não é só para dizer que é um número decimal. Então, a resposta nós temos aqui no cachorrinho, certo? Então, a vírgula separa a parte inteira do decimal, ou seja, a vírgula serve para separar aquela parte que é inteira. Por exemplo, 100 completo é um inteiro. E mais 10 centésimos, então eu vou colocar 1,10. Então, a vírgula está separando o inteiro do decimal, certo? Das pequenas partes, das partes menores, certo? Que juntos compõem o inteiro, ok? Então, aqui nós temos outros exemplos. Nós temos, certo? 100, que no caso, 1 inteiro. Depois, nós temos 23 centésimos e somados os dois vai dar 1 inteiro e 23 centésimos. E aqui nós temos 1 inteiro de 1000, certo? 1 inteiro de 1000. E depois nós temos 545 de 1000, então 0,545. E somados 1 inteiro vai dar 1 inteiro e 445, o quê? Milésimos. Quando você vê décimos, vem de 10. Centésimos, vem de 100 e milésimos vem de 1000. Então, na hora que você vê uma pessoa dizendo, não sei o que, décimos, então são partes de 10. Centésimos são partes de 100 e milésimos são partes de 1000, certo? Então, essa foi a nossa revisão de matemática de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, você já sabe o que fazer, certo? Me ligar, perguntar e retirar a dúvida, certo? Mas isso não na hora da prova você pode até também fazer isso, mas aí eu não vou dar a resposta, certo? Vou apenas ajudar a você, certo? Então, tome muito cuidado, tome bastante água e até amanhã com a nossa próxima aula. Tchau!